30 de setembro de 2019, está de volta a coluna de análise política nacional, retomando, quem fala aqui é Bruno Lima Rocha, para o Jornal dos Trabalhadores da Acracon, Rádio Noroeste, Rádio Democracia de Campinas, Portal Repórter Popular, Portal Brasil de Fato, Rádio Com de Pelotas e pelo menos uma centena e meia de emissoras comunitárias do país. Não tem como a gente se furtar de observar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, mas mais do que o discurso em específico, a estrutura do tipo de comunicação política que Bolsonaro e os seus aliados estão promovendo. Pode parecer um pouco de obviedade, mas momentos de crise política, falar óbvio já é alguma coisa. Primeiro é perceptível que ele, Jair Messias Bolsonaro, e os seus não têm muito apreço pelo rigor do cargo ou pelo conjunto das obrigações e virtudes que o cargo pelo menos tem de representar. Muito pelo contrário. Como foi comentado na mídia brasileira, o discurso de Bolsonaro, articulado com frases interrompidas, sem conseguir articular um parágrafo com o outro, podia perfeitamente ser um áudio de WhatsApp. Nenhuma coluna, como essa aqui se pretende ser, daqueles áudios que falam conversas informais, muito parecido com aquele áudio do então vice-presidente Michel Temer, que parecia um discurso de posse antecipado e foi devidamente vazado, talvez pela sua assessoria ou talvez pelos seus aliados de então. Foi quando o Jaburu se preparou para organizar a ponte para o futuro e chegar ao Planalto. Depois deu no que deu. Então, Bolsonaro vai por um caminho muito semelhante. A outra situação que me parece quase caricata, mas é importante, é o uso absurdo de dados não verificados. Não é possível que a presidência da República não tenha uma assessoria técnica à altura da sua necessidade. Evidente que tem. O que ocorre não a utiliza. Evidente que não a utiliza. E assim consegue ser desmentido pelo próprio telejornal da Rede Globo. Vai falar, mas a Globo, nos cálculos políticos do bolsonarismo, não está dentre os grupos de mídia aliado. O Grupo Globo não está. A Globo não está. Sim, não está. Quem estaria, dois grupos de mídia diretamente aliados seriam, por exemplo, SBT e Record. Seriam sua totalidade nas cabeças de rede. Mas ainda assim, um presidente da República e na ONU, com dados equivocados, é complicadíssimo. E, para terminar esse show de horrores, o tipo de deturpação, eu diria, ou difamação e calúnia, ou comentários absurdos sobre toda a batalha, toda a campanha mundial da adolescente Greta e também de milhares e milhares e milhares de adolescentes nela personificados, o tipo de comentário despudorado que não é que beira o mau gosto, mas partem do princípio de uma noção pejorativa, de ridicularizar. Parece uma linguagem de crueldade adolescente, mas elevada à enésima potência. Nada disso é novidade, também com montagem de imagens grosseiras, como a do ainda pretendente a ocupar o posto da Embaixada Brasileira em Washington, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Quando a gente for somar tudo isso num conjunto, nada é coincidência. Pode ser o caos, pode ser o desgoverno, mas é o caos e o desgoverno articulado em torno de uma proposta, que também é caótica, que também é desgoverno, mas leva a algum lugar. Esse lugar é muito ruim, tá, gente? Esse lugar é próximo ao inferno tropical. Também não está longe disso. 40 milhões de informalidade e zero de investimento público, cada vírgula no orçamento se torna uma batalha campal e uma batalha midiática. É por aí que a gente está indo. Por fim, é bom ressaltar que, por mais absurda que seja a conduta de Bolsonaro e seus asseclas, a condição do exercício da oposição está muito boa, está muito positiva. Ou seja, não é difícil desmontar toda essa farsa só para bufa. O problema é saber o que vai sobrar do Brasil depois que os gafanhotos forem embora. Obrigado e segue em frente.